Shalom pessoal, Rabino Jacques, falar com vocês hoje, que dia? Hoje é dia 15 de dezembro de 2022 e vamos falar sobre a Parashá Vayeshev. Eu começar dizendo que eu acho um dos motivos pelos quais a Torá, a Bíblia, é porque é uma literatura excelente, né? Tem tanto drama, tem tanta sabedoria por trás das palavras, evidentemente, mas cada história da Bíblia você poderia escrever várias novelas, né, com aquele background, né, com a essência da história. E nessa Parashá, nós temos um dos eventos que eu acho mais cinematográficos, que é começa a Parashá com os irmãos do José jogando ele num poço, né? E diz que o poço não tinha água, porém, a Torá diz, né? O poço não tinha água. Porém, um dos nossos comentaristas, o Rashi, diz que havia cobras e escorpiões nele. E, no fim da Parashá, o José novamente é jogado na prisão, dessa vez por acusações falsas. A porção, né, a Parashá, termina com ele sozinho e esquecido. O José do Egito, né, aquele do manto de muitas cores, etc., sem dúvida era uma pessoa de fé. Mas talvez se pergunta, mesmo sendo uma pessoa de fé, quando tanta coisa ruim acontece, né, jogam ele no poço, depois ele é vendido como escravo, aí acaba trabalhando na casa de alguém, aí a mulher do alguém se engraça com ele, dá rolo, aí ele acaba preso, né? Será que não se pergunta, será que não tinha dúvida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que está acontecendo? Né? E que talvez nos traz a questão maior, que é: há espaço para dúvida na nossa tradição religiosa. Porque, em geral, a gente fala em ter fé, né? Ou seja, ter fé. Eu sempre digo, qual é a diferença entre o bully e o rabino? O rabino é de muita fé, o bully é de pouca fé. Veja que eu não vou fazer uma carreira de muito sucesso como humorista. Porém, a pergunta é se há espaço para dúvida. Né? Ou será que ter fé é sempre acreditar? Não, eu acredito. Bom, existe um livro, não creio que ele exista em português, escrito pelo ex-chefe da Yeshiva University, chamado Fé e Dúvida. É um rabino Norman Lamm, rabino ortodoxo, um dos melhores rabinos desse país, Estados Unidos. E ele escreve nesse livro o caminho para o conhecimento do Eterno está repleto de pedras e rochedos de dúvida. Aquele que se desespera na jornada por causa do medo da dúvida tem que aceitar que se ele não seguir esse caminho, né, que se ele vai sempre o que ele está dizendo é que se ele vai sempre se desesperar porque ele tem medo da dúvida, então ele tem que cair fora, ele nunca vai conseguir chegar ao grande presente, o grande goal que o ser humano pode ter, que é chegar a conhecer o Eterno. Ou seja, que ter dúvida é essencial para o caminho da fé. E há um teólogo cristão chamado Paul Tillich, que ele disse: a dúvida não é o oposto da fé, é um dos elementos da fé. Portanto, aqui você vê dois teólogos, um judeu e um cristão, dizendo que tanto quanto nós precisamos de fé, nós também precisamos de dúvida. Bom, então, eu penso, por exemplo, um mito greco-romano, né? Na verdade dos antigos gregos, que é o mito de Orfeu e Eurídice. Nesse mito,
Orfeu e Eurídice se amam muito, e de repente Eurídice morre. O Orfeu então vai para o mundo inferior, né, para tentar salvar sua amada, e lá dizem para ele que ele pode se reunir com ela, ele pode estar junto com ela de novo, se ele puder sair do mundo inferior, né, praticamente do inferno, com ela seguindo ele, ela indo atrás dele. Porém, ele deve ter fé. Ele não pode olhar para trás para ver se ela está seguindo ele ou não. E aí, quando a jornada dele está chegando no fim, ele tem muita ansiedade, ele quer saber se ela está vindo atrás dele ou não. E ele não consegue se aguentar, e ele olha para trás, ele vê que Eurídice estava seguindo ele, porém, ele perde ela para sempre. Né? Bom, enfim. E aí o que acontece? Você deveria assistir, né? Bom, enfim. Novamente, somente tendo fé é que ele vai poder seguir para frente. No final, essa é uma lenda grega antiga sobre a dúvida. O que eu particularmente gosto sobre o judaísmo é que, se por um lado o judaísmo quer que nós tenhamos fé, que nós acreditemos, por outro lado, ele deixa espaço para a dúvida. Eu acho que uma das pessoas mais chatas, mais difícil de aguentar, é alguém que está sempre seguro de si mesmo. Você sempre tem razão. Né? E aí, pessoas arrogantes, né? É difícil lidar com alguém que nunca está errado. Os filósofos falam de algo que é chamado de em inglês é cognitive bias, ou seja, é um preconceito cognitivo, um preconceito cognitivo, onde você só vê aquilo que vai de acordo com o seu ponto de vista e você totalmente ignora as coisas que desafiam o teu ponto de vista. Sabe onde acontece isso? O pessoal que votou no Lula. Sabe onde acontece isso também? O pessoal que votou no Bolsonaro. Parece time de futebol, né? Cada um só acredita, não, o Lula é o melhor, tudo que ele faz é bom e tudo que ele faz que não presta, não fez nada. E o time Bolsonaro é a mesma coisa. Né? Isso eu acho que é a coisa mais chata que tem. Eu acho que é um dos piores aspectos do nosso mundo moderno. E eu acho que no mundo de hoje, muitas pessoas que se dizem crentes religiosas sofrem desse preconceito cognitivo também. Eu diria que um pouco de dúvida é saudável. Eu acho que nos ensina a ser mais humildes. Pergunta, por exemplo, você pode duvidar da existência de Deus? Eu creio que uma história de um Rebbe Hassídico que viveu 100 anos atrás na Polônia, ele dizia para os seus discípulos que de tudo, mesmo as coisas modernas, era um momento, né, que o mundo estava mudando muito, muitas inovações, muita tecnologia nova, saindo quase, né, de um mundo muito primitivo, começando a se mover para um mundo muito mais moderno. Ele dizia que de tudo você pode aprender algo. Então aí um dos discípulos, um dos Hassidim, pergunta: Rabino, o que a gente pode, Rebbe, o que podemos aprender do trem? O Rebbe respondeu: nós aprendemos sobre liderança. Um carro cheio de energia pode levar consigo uma série de carros sem energia. Outro Hassid pergunta: o que nós podemos aprender do telefone? O Rebbe respondeu: nós podemos aprender sobre a fofoca. O que se diz aqui, se escuta lá. Finalmente,
terceiro Hassid, tentando ver se ele consegue ser mais esperto que o Rebbe, pergunta: o que nós podemos aprender sobre o ateísmo, sobre duvidar da existência de Deus? O Rebbe responde: ateísmo nos ensina a lição mais importante de todas, que nós devemos sempre pensar que não há Deus. E que quando alguém, uma outra pessoa, está com um problema, não diga Deus vai prover, Deus vai te ajudar, Deus, né? Não. Talvez não há Deus. E você tem a obrigação de tentar ajudar, de tentar prover. Bacana, né? Mesmo a dúvida sobre Deus serve um propósito. Porque se não há Deus, então nós devemos atuar no lugar de Deus. Yosef, da nossa Parashá, era conhecido como Yosef Atzadik, José o Justo. Eu quero crer que mesmo lá quando estava no fundo do poço, né, ele, ou preso na prisão, ele mesmo teve um momento de dúvida. Afinal, eu acho que é parte de ser humano. É isso aí, pessoal. Se inscreva, dá um like, um joinha se você gostou. E coloque seus comentários. O que você acha? É possível ser religioso e ter dúvida? Tudo de bom. Shabbat Shalom.